Boa noite, pessoal. Que bom poder estar aqui ao vivo novamente com vocês. O pessoal está começando a entrar. Luciana, doutora Larissa. Que maravilha. Já vou chamar o Rodrigo. Só aguardando o doutor Rodrigo entrar. Tá conectando. Boa noite, amigo. Que Boa maravilha poder noite. estar com você aqui de novo. Eu que acho, você sabe, né? Trabalhar com quem a gente ama e com o que a gente ama é outra vida, é outra coisa. É fácil, né? Fica fácil, É bom fácil. demais, né? Fica um relacionamento equilibrado, não é? Que Sem muita coisa maravilha. patológica. Que bom, né? Que hoje nós vamos falar justamente disso, né? Ó, o pessoal está Exatamente. aí entrando. Acho que a gente pode já começar e se apresentando, que o nosso tema hoje é um tema tão bom. E assim a gente vai ter mais tempo para discutir, né? Não vamos perder tempo para falar de amor, não, né? Exatamente. Tem muitas perguntas, o pessoal participou bastante. Das enquetes, né? Responderam Isso. muitas coisas, né? Eu também fiz umas anotações aqui para a gente ir lembrando. Vou me apresentar então e depois você se apresenta, Rodrigo. Tá. Primeiro quero agradecer, né? Você ter aceitado esse convite mais uma vez, né? Como eu disse, é sempre um prazer imenso poder trabalhar junto com você nessa área que a gente gosta tanto e fazendo, né, psicoeducação, podendo dividir os conhecimentos e tudo aquilo que a gente tem se dedicado tanto a estudar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Joyce Lima, sou ginecologista e sexóloga e sou terapeuta sexual. E gosto muito, cada vez mais, de estudar sobre sexualidade e relacionamentos. E estou muito bem acompanhada hoje. Obrigado, doutora Joyce. A satisfação de verdade, eu sempre brinco que é melhor para mim do que para qualquer outra pessoa. Porque eu acho muito gratificante, fico cheio de dopamina, fico todo Oh, feliz coisa quando a boa. gente pode trocar com quem a gente admira, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu sou o Rodrigo Duetti, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia de casal e família, trabalho com sexualidade também, fiz mestrado em ansiedade e desempenho. Hoje sou professor só na pós-graduação de curso de terapia sexual, terapia de casal, né? Dou os cursos também de casal, de teoria do apego, que a gente vai falar um pouco hoje. Desde o início da minha carreira enquanto psicólogo, muito encantado com essa questão dos relacionamentos. Quanto eles podem fazer bem e quanto eles podem fazer mal. E quem atende consultório sabe que as queixas são muito presentes no consultório. Né? Eu estou vendo aqui um tanto de alunos, ex-alunos, Que coisas e eles boas, né? sabem o quanto isso é presente na nossa prática clínica e no seu consultório também. Né? Sim, Porque claro. quando, quando você fala que a gente gosta muito de estudar sexualidade, ela só se divide da área de relacionamentos e afetos didaticamente, porque quando vai para o consultório está tudo junto. Tudo Né? junto e misturado. Exatamente. E É, muito obrigado. E quero agradecer de verdade, porque olha aqui, doutora Joyce, eu te mandei as perguntas hoje, mas assim, tem 4 folhas só de perguntas que as pessoas mandaram. Vamos ver o que a gente nossa, consegue que coisa responder. maravilhosa, hein? Eu Pois fiquei é, muito feliz com a adesão. que bom, né? E assim, eu já quero começar te fazendo uma pergunta muito importante. Já que nós vamos falar de amor, afinal, o que é o amor? Que perguntinha bem caprichada, né? Tá, eu gosto de brincar com a seguinte coisa, porque assim, existem várias formas de se olhar para o amor. Então, quando me perguntam se o que é amor, a primeira coisa que me vem assim, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É, Tá? E aí eu já pego o gancho para falar que assim, cada pessoa tem um referencial de amor. Né? E cada pessoa vai ter a reciprocidade ou não daquilo que ela acha que é o amor. Então, biblicamente, a gente tem outra definição importante, que amor o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, né? Então, assim, e isso vai sendo trazido. Então, a gente vai olhar para os filmes,
para filosofia, para todas as ciências que tentam explicar o amor, seja biologicamente, seja espiritualmente, e aí cada pessoa vai ter a sua crença especial do que é o amor. Né? Se a gente for pegar uma crença da língua portuguesa, a gente vai pegar o que está no dicionário. Né? Eu gosto muito e aprendi muito estudando a teoria dos estilos de amor do John Lee, né? Que é uma teoria muito fantástica que, assim, como a nossa intenção hoje é falar o menos técnico possível, né? Mas, assim, é uma teoria que é muito abrangente e ela sempre coube na minha prática clínica. Então, o que é o amor? Eu acho que, para resumir, doutora Joyce, a pergunta, o amor é tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente não queria sentir. Interessante, né? Que tem essas contradições, né? Eu acho que o amor é o palco das contradições. Das contradições. Interessante que você foi falando, né? Até essa parte bíblica, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E aí vem a outra questão, pergunta até que ponto, né? Do que esse amor é capaz? O que esse amor realmente... Qual que é o limite, né? E acho que vai ser bom para a gente conversando no decorrer assim, da live, a gente vai poder falar muito isso. Porque muita gente tem essa crença, né? De que o amor tudo vence, o amor tudo suporta. Mas qual será mesmo o limite de tudo isso, né? O que realmente é um amor saudável e o que passa a ser um amor patológico? Porque mesmo a gente falando em patológico, não deixou de ser amor, né? Exatamente, essa é uma colocação muito importante. É muito bom olhar, Joyce, porque porque é tão amplo essa questão do amor, que a gente pode olhar, seja para a dor, e a gente aprende muito a rimar o amor com dor, já dizia o Caetano Veloso, né? Para que rimar o amor com dor? Porque quase todas as histórias lindas de amor que a gente conhece, elas terminam em tragédia. Se a gente for numerar filmes, tá? Vamos pegar um dos romances mais famosos do mundo, que é Romeu e Julieta. Como que acaba? Né? Vamos pensar em Doce Novembro, Ghost, que foi um clássico dos anos 80. Então, todos esses filmes, os livros, né, a filosofia sempre trazem e vão colocando na gente essa crença que a gente quer. E aí, com isso, a gente vai também assimilando, seja epigeneticamente, seja através do que a gente acredita, do que a gente vê, do que a gente lê, ou com quem a gente convive, que o amor talvez tenha que ser sofrido. E quando a Joyce me pergunta qual é o limite, eu vou contra-provocar. Será que tem limite? Será que tem, né? Não é? Será que é individual, né? Eu penso que quando chega a um certo grau de sofrimento psíquico, tá? Aí pode ter violência verbal, violência física, ou não ter nenhuma violência física, mas assim, quando dói mais, por isso que foi bom colocar o nome da live de quando o amor dói, né? Quando, doutora Joyce, ele dói mais do que é gratificante, eu acho que a gente tem que olhar com atenção e muito carinho para isso. Sem dúvida, né? Rodrigo, interessante também, né? Você colocou aí esse amor-sofrimento, né? Num extremo, esse amor-sofrimento. E do outro lado, a gente tem os contos de fada, né? O Foram Felizes para Sempre. E no meio? No meio a gente tem o amor que é real mesmo, né? Eu gosto sempre de fazer e brincar, quando a gente está dando aula, alguma coisa assim, sobre a desintoxicação do romantismo. Joyce, dizem, né, eu não sei se isso é fake news, mas que até o Walt Disney escreveu uma carta no final da vida dele pedindo desculpa por aquilo que ele causou, no sentido do excesso do romantismo. Os filmes dos anos 20, quando a gente estuda a história do amor e do sexo, aquele livro da Regina Navarro Lins, fica muito claro como a intoxicação por esse amor é de décadas, né? Então, assim, fica bem complicado. Só que eu fico muito feliz porque de um tempo para cá, acho que de Pocahontas para cá, estava estudando isso esses dias, as meninas deixaram de ser dependentes do príncipe encantado. Né? Quando você pega um clássico do cinema tipo Moana, né, você não vê nenhuma menção a namorado. É ela, a família. Quando você pega Frozen, quando você pega
malévola, né? Assim, o verdadeiro amor que a gente acreditava, pelo menos a nossa geração acreditava, esse verdadeiro amor, ele é com outros tipos de amor, né? Que são amores mais fraternais, enfim. São amores mais do estilo ágape, que o John Lee fala, essas coisas boas teorias. Desculpa, pausou aqui. Pois é, e é Mas, bom que você vai falar para a gente depois, né, desses tipos de amor. Tem muita coisa aí para contar para a gente hoje, né, Rodrigo? Você quer começar aí falando, né, de quando esse amor dói, que você já falou alguma coisa aí em relação à música, filmes. Você quer começar falando um pouquinho sobre isso? eu estou só colocando aqui no computador, Joyce, porque aqui as perguntinhas ficam passando, e aí quando A a gente gente não olha no consegue computador, ler tudo, né? não consegue, aí eu estou tentando colocar, porque aí fica do lado, sabe? Aí, ó, tá vendo? Certo. Outra coisa. Deixa eu só tirar o som para não dar eco. Aí, muito bem. Onde estávamos? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história dos filmes, né? Essa idealização toda. E a gente tem aí nas músicas tanta sofrência, né? E interessante que É, à medida que a gente começa a estudar um pouco mais, você começa a prestar mais atenção, né? Hoje eu até recebi uma mensagem de uma amiga que ela falou: Nossa, vocês colocaram lá a música, né, do Sandy Júnior. E aí eu nunca tinha parado para pensar como que era essa música, né? O que que ela falava. A gente às vezes canta a melodia e não para mesmo para pensar, né? e tem algumas linhas de pensamento, Joyce, de pesquisa, assim, que até acreditam, né, eu não acredito muito nisso, mas assim, na indução de certos pensamentos através desse inconsciente. Mas eu coloquei justamente para provocar. Então, assim, desde que começou ter letra nas músicas, e essas letras não eram letras sagradas, a humanidade tem tentado falar de amor nas músicas, né? E por vezes foi proibido ou não. E isso culmina hoje, em 2020, numa grande idealização desse amor romântico, onde a gente vai cair lá no amor patológico, por quê? Porque o outro passa a ser responsável, o outro príncipe encantado passa a ser responsável pela minha constância, pela minha autossuficiência, pela minha felicidade no amor. Então a gente escuta muitas vezes em supervisão, em consultório, quando a gente está dando curso para casais, eles falam, mas ele não faz o que eu queria que ele fizesse. Né? Então, assim, é como se o meu desejo ficasse muito moldado no outro. E a gente aprendeu assim. Né? Então, assim, desde que o casamento passa a ser um ato romântico e não um ato contratual, como era feito antigamente, e até hoje é em alguns lugares, isso modificou a forma de se relacionar. Né? Tanto é que a gente vê casais que ficam 2 anos juntos, que é mais ou menos a média, e se separam, porque acreditam que esse amor acabou. E esse amor romântico é muito isso, né, Rodrigo? Essa idealização, né? E quanto mais idealizado, maior a chance de frustração. Porque é uma projeção mesmo no outro de tudo aquilo que eu gostaria que ele fosse, né? Você meio que não enxerga o que realmente existe no outro, mas é uma idealização mesmo, né? Dessa coisa de ser a alma gêmea, metade como que é a tampa da laranja. E eu acho que nós temos que ser pessoas inteiras, né? O outro, ele vem ali para somar, mas não para completar algo que falta, né? Como você disse, nós temos que encontrar tudo isso dentro de nós mesmos, né? Tem. É porque eu estava tentando prestar atenção nas perguntas, mas eu sou homem, eu não dou conta de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Eu não tenho essa inteligência que vocês mulheres têm. Eu estou vendo aqui, viu, doutora Eglaci Sofia, acabou de entrar aí, uma estudiosa, né, do amor patológico, é uma honra. Não a conheço pessoalmente, mas já sou admiradora. Eu acho que eu vou ficar um pouco mudo agora, sabe? Porque nada, você vai mostrar que você foi um bom aluno. E eu já estudava. Eu já estudava essa questão dos relacionamentos, do amor patológico, ou os nomes que ele tem, né? Que ele tem vários nomes.
E aí eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de formação da escola de Glacy, que ela tem uma escola para formação em reabilitação do amor patológico. Eu vou até colocar o curso, sabe, essas coisas Ai, todas. que E maravilha. aí ela, enfim, eu sou extremamente devoto, para falar a verdade, do trabalho dela. Né? E aí é difícil para a gente que está aqui desse lado ter professora doutora Glaci Sofia aí do outro, apesar dela nem se importar com isso. Né? Eu acho que é bom a gente falar, doutora Joyce, porque assim, a questão do termo foi cunhado, eu acho que em 2017, 2007. Ela me corrija se eu estiver errado. Amor patológico, nas pesquisas dela. E aí a gente. E tem a Rosa também, que tem um trabalho maravilhoso em Salvador, que está aqui falando alguma coisa. Eu também sou, eu só vi, eu também sou, tá, Rosa? É, tem o que as pessoas conhecem como mulheres que amam demais, homens que amam demais, amor patológico, ciúme patológico, amor dependente, codependência. Todos esses são nomes que parecem a mesma coisa. A grande diferença é até no nosso grupo, que a gente tem um grupo com a professora Eglaci, da primeira turma, a gente discutiu isso essa semana. Né? Porque, sim, todos são estudos de caso. O Deglacy é o único que é realmente um trabalho dentro de normas científicas, e enfim. Acho que eu vou fazer uma live só falando da Eglacy. Você imagina uma coisa dessa. Coisa boa, que maravilha. Né? E pode perguntar. Então, né? Fala um pouquinho pra gente. Você estava falando das músicas, a gente comentando, né? Dos filmes. Fala um pouquinho mais. Qual que é a sua visão que você tem, assim, né? Dessas músicas que cantam tanto esse amor sofrido, traição. Vamos provocar, doutor Joyce, e perguntar: será por que elas fazem tanto sucesso? Pois é. Será que a grande maioria das pessoas se identificam com elas? E aí, quando eu estou falando de sofrência, se a gente for pegar a música dos anos 50 no Brasil, sambas também são muito sofridos, eu não estou falando especificamente de uma época, mas sempre o amor musical ou o amor poético traz consigo uma dor. Né? Um dos maiores poetas do Brasil, que foi Vinícius de Moraes, ele foi extremamente apaixonado e se decepcionava com a mesma, e se afastava, né, que a gente sabe aqui que é um tipo de apego específico. Acho que estão falando que o seu som está Meu som baixo. está baixo, né? Deixa eu chegar mais perto aqui. Era para a imagem não ficar tão próxima, mas melhorou o som? A Larissa que falou, melhorou, Larissa? Tem gente que está falando que o som está ok. Mas acho que agora Então, já ótimo. fiquei mais perto. Uhum. Dentro dessas idealizações, doutora Joyce, um dos trabalhos que a gente faz no consultório é tentar desidealizar. Uhum. Dentro dessa questão do amor que sofre, do amor patológico, do amor que dói, tem uma questão muito forte que é justamente essa idealização. E aí a gente vai, se a gente for lembrando, igual a música do Sandy Júnior, quando a gente decidiu que ia fazer a live, estava no dia que estava passando a live do Sandy Júnior. E aí eu estava assistindo, e aí eu escutei a música, eu nunca tinha me atentado, que era uma música extremamente sofrida do ponto de vista do amor patológico. Né? E ele traz consigo algumas características que são importantes da gente falar, porque as pessoas possam entender um pouco mais. Né? Então, assim, esse tipo de amor, ele traz abstinência. Quando a gente não está próximo, tanto é que uma das perguntas da enquete foi justamente isso. Quando as pessoas não são próximas, elas também têm sintomas, até sintomas físicos, de taquicardia, quando a pessoa não responde pelo WhatsApp, quando vê que a pessoa está online e não responde. Então, são sintomas de abstinência. Apresentam também uma capacidade de autocontrole desse comportamento. Porque é um comportamento que aparentemente não tem controle, porque é um comportamento que alguns autores chamam de adição. E como dentro se fosse um usuário de droga, né? Comparado mesmo com um usuário de droga, né? Tanto é, assim, que assim, até a Carmita Abdo e o Patrick Carnes, que fez um trabalho maravilhoso, tem como referência os manuais, né, que a gente usa na psicologia e na psiquiatria, a questão das adições. Até porque, no cérebro, quando eu estou em abstinência de algo, teoricamente meu cérebro não sabe se é cocaína ou se é meu amor.
Se é, Interessante, né, Rodrigo? se é cocaína, interessantíssimo. Por isso que é tão difícil, Graci, sabe? As pessoas tentam se melhorar, se ajudar, essas coisas todas, e é tão difícil, doutora Joyce, porque realmente é um vício. E é uma das outras coisas que marcam isso. Tentativas repetidas de tentar se afastar desse objeto. Uhum. É uma Né? outra Então, característica, né? é uma outra característica muito forte. Os pacientes, quando têm a sorte de ir para o consultório, eles já tentaram várias vezes, já tiveram vários prejuízos emocionais de afastar de amigos, afastar de família, afastar de redes sociais. Né? Por quê? Porque acaba também tendo uma outra característica que é gastar muito tempo cuidando da vida da outra pessoa. Seja vigiando, seja com ciúme, que aí beira o patológico, às vezes é muito patológico, né? Mas, ou sendo muito solícita a pessoa, sabe assim, eu sou seu marido e você não vai precisar de nada mais a partir de hoje. Eu vou satisfazer tudo para você. Só Isso é porque eu estou fazendo isso, né? isso é muito sério. Só que eu estou fazendo isso para Controle, né? para controlar para que você não vá embora. Porque é muito difícil para mim lidar com a sua ida da minha vida. Assim como o usuário de droga, usuário de tabaco, né, usuário de álcool, é muito difícil tomar a decisão de abandonar aquilo que fazia bem, porque faz bem. Uhum. Né? Tem um pedacinho que faz bem. Né? Sei. Então fica muito, 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 muito complicado. Porque essas recaídas, né? Tanto é que nas primeiras, segundas sessões eu falo para os pacientes que as recaídas são comuns. E o que vai melhorar, fazer que o paciente melhore, é a distância entre uma recaída e outra. Vai espaçando essas recaídas, Vai então. passando. Exatamente. A intenção é essa. E acho que é muito importante, né, para o paciente que está em terapia, falar isso, né? Ele admitir que vai ter as recaídas, que é todo um processo, que não vai ficar livre, né? Ou vai fazer essa mudança repentina, né? É todo o É, mesmo processo. é o trabalho que a gente gosta demais de fazer, doutora Joyce, que é o da psicoeducação. Né? No trabalho de recuperação, independência de amor, ou do amor patológico, enfim, é um trabalho bem. Costuma ser profundo e bem amoroso, porque tem muita dor escondida aí, né? Quando a Uhum. gente vai estudar com mais profundidade a vida da pessoa, tem coisas que foram muito importantes, Importante. outros eventos traumatogênicos, sabe? Então é muito bom, inclusive, trabalhar enfim, e cada terapeuta vai trabalhar com sua abordagem, com a sua forma de olhar para isso. Mas tem raízes que são mais profundas, né? Uhum. E fala um pouquinho para a gente desse amor patológico, que alguém até tinha escrito aqui, né? O que é o amor saudável, o que é um amor patológico? Você começou já a falar algumas características aí desse amor patológico, né? Dessa abstinência, essa tentativa de mudança aí do comportamento e muitas vezes não consegue. Mas eu acho que é importante falar para o pessoal aqui, né? O que que configura esse amor? Vamos, se quiser começar pelo patológico, né? Para depois a gente falar do saudável, que acho que tem muita gente em relacionamentos aí que são patológicos, relacionamentos abusivos, e a gente acaba, às vezes, não percebendo isso, porque vai banalizando, né? Alguns comportamentos e culturalmente passam a ser aceitos e, na verdade, trazem muito prejuízo emocional, né? É bom porque a gente diferencia, sabe, doutora Joyce? Eu acho que o amor, quando ele é saudável, você tá com uma pessoa que você sente que ela quer seu bem. E se ela quer o seu bem, ela quer te ver se desenvolver, ela quer te ver crescer, né? É como se a gente colocasse numa balança. O que é melhor no relacionamento? É maior do que o que é pior? Né? A gente pode fazer essa balança. Porque quem está num relacionamento duradouro sabe que se relacionar não é fácil. É Uhum. preciso aceitar os defeitos do outro, é preciso olhar para si e para o outro, né? Então, o amor, se a gente pudesse resumir em uma frase, o amor que é saudável é aquele amor que traz paz. Ele Uhum. traz mais paz do que guerra.
Uhum. Parece muito piegas falar isso, e de repente seja mesmo, né? Mas tudo bem. Quando você está num relacionamento estável, com paz, com tranquilidade, você leva a vida com mais leveza. Eu acho que o amor saudável também traz consigo essa leveza, traz uma Uhum. poesia. Não necessariamente precisa ter aquele fogo da paixão, né? Que Uhum. geralmente esse fogo da paixão, ou ele morre, ou ele se transforma, Se né? transforma vai se transformar em amor, né? Tomara que Pode na maioria também, das né? vezes, eu acho que, assim, nos relacionamentos duráveis, ele em algum momento se transformou em amor. Porque a gente estuda dentro da terapia sistêmica as crises previsíveis desse casamento. Então a gente sabe que tem primeira crise, segunda crise, e assim, muitos autores já estudaram, e a primeira crise é a crise pelo luto da paixão perdida. E a maioria das pessoas, e foi até meu trabalho de conclusão de curso na minha pós em terapia de casal, porque não se sabe que esse amor vai se perder. Os neurocientistas trazem até a informação que é de 6 meses a 2 anos. Então é Isso. importante saber que isso muda uma chavinha. E é interessante falar isso, né, Rodrigo? Porque muitas vezes, quando muda essa chavinha, as pessoas, como elas não conseguem diferenciar o que é paixão do que é amor, elas ficam com a sensação que elas não amam mais essa pessoa, que elas não gostam mais dessa pessoa. E a pessoa também fica com essa sensação, né, de que o companheiro não tem mais aquele amor. E não é, né? E até assim, é uma mudança até bioquímica, né? Existe mudança mesmo a nível de neurotransmissores, né? E é isso que você falou, dura no máximo 2 anos. Então, depois de É, 2 anos, a paixão passa, né? passa, e o organismo não consegue ficar muito tempo apaixonado. Porque é como se a gente estivesse bebendo todos os dias, ou cheirando cocaína todos os dias. Porque em algum momento isso vai degradar o corpo. E aí a gente volta, doutora Joyce, aquilo que a gente começou a falar lá no início. Essas histórias de amor que a gente assiste, geralmente elas terminam com uma grande tragédia. Então a É, pessoa para no Felizes para Sempre. feliz para sempre. Né? Depois do Felizes para Sempre, que é o grande desafio do adulto. Eu sempre falo, o adulto, para mim, tem dois grandes desafios, que é manter um relacionamento minimamente saudável e criar filhos. Que esse é um desafio muito grande na vida do adulto. Interessante, né? E realmente. Pois é. Então vamos lá, né? Conta pra gente um pouquinho desse amor patológico, que tem algumas classificações, né? Detalhe um pouquinho mais pra gente sobre esse amor patológico, né? Tá? Para fazer direitinho, eu vou ler, tá? Para não Certinho. decepcionar a minha professora que está aqui conosco. E é importante que aí as pessoas vão conhecendo e vão prestando mais atenção, né? Porque à medida que a gente começa a estudar, Rodrigo, como a gente fica com o olhar mais atento e não aceita, né? Não aceita mais essas situações que não são situações saudáveis. É, é muito. Por isso que eu acho que a psicoeducação, Joyce, isso que a gente faz quando a gente está estudando é psicoeducação. Muitos pacientes hoje já chegam no consultório falando assim: doutor, eu li aquele texto seu no Instagram, eu vi uma palestra sua, eu vi no YouTube, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, essas pessoas já chegam com o mínimo de psicoeducação, porque todo mundo tem acesso à informação. Né? E É. aí, segundo a nossa querida Eglaci Sofia, 2007, olha que maravilha. E diz que tá aí de É, fã hoje, viu? eu não posso nem ver. Sinais e sintomas de abstinência. O ato do cuidar do parceiro ocorre em maior quantidade que o indivíduo gostaria. Atitudes para reduzir ou controlar o comportamento patológico são mal sucedidas, né, que é o que a gente pode chamar de recaída. É despendido muito tempo para controlar as atividades do parceiro. E a maior parte dessa energia e do tempo do indivíduo é gasta com atitudes e ou pensamentos que tem relação com aquela obsessão, aquele É. pensamento que não para, né? Abandono de interesse de atividades antes valorizadas e o comportamento é mantido, o amor patológico é mantido, apesar dos problemas pessoais, familiares e profissionais. Então, esses são os critérios que a gente chama de critérios diagnósticos do amor patológico. Né? E aí fica muito mais claro quando a gente faz a formação, quando a gente vai lá, estuda, pesquisa,
aprofunda, porque a gente sabe direitinho classificar e tratar de forma mais adequada essas pessoas. Né? Então, esses são os critérios Critérios diagnósticos. diagnósticos, né? E é muito importante conhecer esses critérios, né? E as perguntas, né, que a gente colocou, você falou aí, né, em relação ao tempo que a pessoa gasta querendo ali ficar nesse controle. E aí entra a questão, né, das mensagens de WhatsApp. Na verdade, é um controle quando você fica ansioso para que a pessoa responda. Que você está querendo ali que a pessoa esteja por sua conta o tempo inteiro. E interessante como às vezes demora o quê? 2 minutos, 3 minutos para a pessoa responder e parece que assim, são horas, né, Rodrigo? Gera uma ansiedade muito grande, começa a passar 1000 pensamentos pela cabeça de que o outro não está se importando com você. E aí é interessante que reflete o que a gente, né, que você já falou antes, que às vezes traz coisas lá do passado dessa pessoa. Aquilo ali fala sobre ela mesma. E a pessoa não percebe, joga sempre a culpa no outro. Tem uma profundidade que só vai ser olhada mesmo, doutora Joyce, se a pessoa se ela for para a terapia. Caso ela não queira se aprofundar nisso, ela vai repetindo os tipos de relacionamento. Essa é uma característica muito importante. Então, assim, tem pacientes que vêm no 7º relacionamento tóxico, ou relacionamento abusivo, ou relacionamento de amor patológico, sabe? Então, assim, tem pacientes que vão, desde o primeiro amor, tem essa questão do amor patológico muito presente, né? Ou dessas relações tóxicas. Que até tem se falado bastante, dentro desse início, dessa questão importante, a gente está vendo agora, nesse tempo de afastamento social, que está aumentando o índice de violência doméstica, essas coisas, né? E tudo isso, por isso que eu gosto de trabalhar com esse trabalho de psicoeducação, tudo isso tem muita relação com o tipo de relação que foi estabelecida em algum outro momento da vida. Né? Naquela aula que eu gosto muito e gostei muito de ter dado naquele fórum sobre feminicídio, que você também estava, que a gente falou justamente como evitar o feminicídio, que é através dessas prevenções simples, né? Que aparentemente são simples. De não deixar o parceiro te cercear e também não cercear o parceiro, né? Que foi até a música que eu coloquei, se você ama, deixe o parceiro livre, porque vai ser uma escolha ficar, né? Só que a estrutura de personalidade, baseada lá na teoria do apego do John Bowlby, que é muito profunda nesse sentido, ela é uma estrutura que precisa desse tipo de relacionamento. Né? Porque lá, e aí outros autores vieram depois, fala do apego seguro, do apego evitante, do apego ambivalente e do apego evitativo. Falei do evitativo? Enfim, mas isso é mais técnico, mas é só para mostrar que tem uma estrutura de personalidade. A maioria das pessoas que já tiveram amor patológico, pelo menos as que chegam para tratamento, elas relatam pelo menos uma relação com esse mesmo padrão. Uhum. Né? E mesmo que não relatem, se a gente for investigar a história de vida do paciente, a gente vai olhar lá para trás e vai ver que de repente tinha o pai que era abusivo com a mãe, um avô que era abusivo com a avó, um vizinho que era abusivo com a vizinha, ou vice-versa, tá? Porque aí não tem uma questão de gênero muito bem definida. Né? Então, assim, a gente acaba repetindo padrões quando a gente não para olhar para essa questão que é extremamente dolorida. Aí o amor pode virar dor. Né? E aí os comportamentos de controle para não perder esse amor ficam muito insuportáveis para as duas pessoas. E é interessante, Rodrigo, que a gente vai lendo, né? Quando fala em controle, são tantas as formas, né, de exercer esse controle. Seria bom até você citar alguns exemplos, né, de como que as pessoas às vezes usam para ter esse controle, né? Vamos falar do que eu tenho estudado bastante, que é a questão das redes sociais, né, doutora Joyce? Por exemplo, quando eu exijo que você, minha namorada ou meu namorado, faça uma chamada de vídeo comigo. Só vou falar com você se for de vídeo, que é para eu saber se você está no lugar que você está falando que está. Aí me manda o check-in de onde você está. Né?
Sem falar na questão do ciúme patológico, que tem os aplicativos de localização, de cópia de mensagens, né? E essas coisas que eu aprendo muito com os pacientes, que eles me dão aula disso, né? E assim, é um mundo paralelo muito grandioso, que a gente não tem ideia, né? De como as pessoas gostam, gostam, e enfim, né? Como tem muitos ditados que dizem, eu gosto muito de utilizar a metáfora, tem gente que nasceu para chorar e tem gente que nasceu para vender lenço. Essas pessoas que vão lá, os detetives, que instalam aplicativo espião, né? Então, teoricamente, essas pessoas que estão vendendo lenço para essa pessoa. Porque muitas dessas pessoas, doutora Joyce, que têm um amor patológico, elas descobrem a traição, ou uma possível traição, e não tomam, e não se separam. E aí ficam sofrendo. E muitas delas nem contam para o parceiro ou para a parceira o que descobriram. Elas sabem, né? Só que aí os sintomas vão para o corpo. Aí Adoece. começa a ter dor de cabeça. Adoece, literalmente adoece, porque nosso corpo é extremamente sábio. Extremamente sábio. Né? E aí, de repente, uma outra coisa que eu notei, que eu queria falar muito, que os pacientes, geralmente, eles tentam, os pacientes que estão tentando sair de uma relação assim, mais complicada, né, mais patológica, buscar o sentido. Sabe? Será que me ama mesmo? Será que essa pessoa me amou mesmo? Será que foi verdade tudo isso? Será que a pessoa está mentindo? Será que não está? Que aí é uma questão que a própria pessoa tem de não se sentir amada com aquilo que o outro conseguiu dar. Uhum. É como se a gente estivesse buscando mais. Tem raízes lá no relacionamento com mãe, né? Com pai, né? Lá, Estabeleceram mesmo esses vínculos, né, Rodrigo? Ou não lá estabeleceram, né? Exatamente. Lá na estrutura do apego, Joyce, que vai ser o curso que a gente vai ver se vai dar online ou se vai ser presencial por conta de estudo, que estava marcado, mas a gente estava falando ontem sobre isso, sabe? Porque, assim, é muito importante. Né? Entender como é que isso foi formado, né? Rodrigo, e quando a gente fala assim, né? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu não tive uma mãe que me deu carinho, ou na falta da mãe a gente sabe que uma outra figura ali, né, feminina, e a figura paterna também poderia ser representada por uma outra figura masculina. E as pessoas às vezes perguntam, né? Será que é possível resolver esses problemas lá na frente e recuperar esse apego de uma outra forma? O que você me fala? Eu acho, doutora Joyce, perfeitamente possível, porque eu já vi acontecer muitas vezes no meu consultório. E essa é a gratificação do meu trabalho, de verdade. Né? Assim, quando a gente vê que o paciente se recuperou de uma relação complicada dessas, que ele conseguiu sair, que ele teve muita disciplina, né? A gratificação do nosso trabalho. Sabe, quando a gente vê que alguém está com uma limitação porque não está conseguindo ter orgasmo, porque a relação está ruim, sabe assim? Então, assim, eu acho perfeitamente possível. De antes do mestrado, eu estudo bastante as técnicas de reprocessamento. E essas técnicas de reprocessamento, dentro da própria teoria delas, elas buscam lá no cérebro antes de se formar a cognição. É meio complexo isso, mas é porque acredita-se numa teoria de um cérebro triuno, né, que tem esse cérebro mais instintivo, que se a gente for levar lá para a psicanálise, pode ser id, ego, superego, enfim, aí cada abordagem da psicologia vai tratar de um jeito. Tem alguém falando aqui que é prova viva, viu? De que é possível. E isso é muito bom, né? Porque dá esperança para as pessoas realmente buscarem tratamento, buscarem melhorar, né, Rodrigo? É gostoso. Isso, né? Uhum. E olhar para a própria história, né? Então, assim, quando a gente vê, doutora Joyce, que o paciente está lá na terapia e ele olhou para a própria história e ele está cuidando dele e não está delegando isso a alguém, isso é tão grandioso, mas é tão grandioso para a gente que trabalha com isso. Que eu fico até emocionado. A gente fica mesmo, né? De ver as pessoas melhorarem e ter uma vida mais saudável, né? Rodrigo, e você quer falar um pouquinho sobre as perguntas? O tempo passa tão rápido que já foram 40 minutos.
Pois é, não, nós vamos falar, porque, Joyce, eu quero ser respeitoso com as pessoas que tiraram um tempinho para Sim. responder as enquetes, né? Aham. Só quero fechar com a questão do seguinte, minha princesa. Deixar claro para todas as pessoas que existe tratamento. Uhum. Existe o tratamento com os psiquiatras, existe o tratamento com os psicoterapeutas. É muito importante que se entenda que é algo extremamente profundo, né? Então, assim, existe tratamento. A doutora Glaci faz um trabalho maravilhoso. Aí, antes de passar para as perguntas, podem tirar o print Eu vou desse fazer o print livro, aqui. tá? Porque quem lê esse livro aqui já chega muito bem, já chega quase que autodiagnosticado no consultório. E é muito bom porque é o primeiro trabalho psicoeducativo, né? Então, assim, a psicoterapia ajuda, em muitos casos a religião ajuda, amigos ajudam, né? A questão é que no tipo, dependendo do grau dessa intensidade desse amor, a pessoa também se afasta dos amigos e tudo. Então, assim, tem tratamentos, tá? Não parece propaganda de Ricardo Eletro, mas assim, não sofra sozinho, de verdade. Parece, tem pessoas que estão habilitadas para trabalhar isso, né? Aqui em Goiânia também, eu não sei se ela está aqui, a doutora Luísa Colman, que ela me chamou para a gente fazer uma live semana que vem. E Ótimo, que aí, maravilha. esse negócio tá bom, dá um nervoso, mas vai. Você viu? Depois que você É, perdeu a virgindade, você empolgou, né? Sobe o livro aí, um porque pouquinho de novo, põe o livro de novo que tem alguém perguntando. Aí, ótimo. Pois é, Rodrigo. O problema era só tá. perder a virgindade. Depois que passa a Só perder a primeira virgindade. Depois vez, que passa a virgindade, perde a vergonha. E eu já não tinha muita vergonha mesmo, né? que maravilha. É muito bom poder colocar humor no meio do nosso trabalho, né? É bom demais. É, tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, e aí realmente eu vou respeitar as pessoas que tiraram tempo, mandaram as perguntas, né? É, a primeira pergunta e eu vou tentar responder rápido, mas se ficar dúvida, a pessoa pode ir lá anonimamente, até que eu não vou falar o nome da pessoa Uhum. aqui, tá? Eu acredito em reencarnação e gostaria de terminar essa vida sem dívida com o meu parceiro. Vai depender de quê? É, Quando a gente vai trabalhar em psicoterapia, a gente tem que ter muito cuidado com as crenças que o paciente traz, tá? Eu recomendaria rapidamente aqui, sem aprofundar no caso, tá? Que essa pessoa buscasse uma pessoa da religião dela, né, ou da doutrina dela, que no caso aqui é uma doutrina reencarnacionista, e perguntasse de fato como que é isso, né? Porque se a gente for olhar só com o viés da psicologia, e principalmente do amor patológico, se eu tiver errado, me corrija, tá, professora Glaci? É um termo que a gente chama de autotranscendência. E tem relação com outros nomes da psicologia, que pode ser a distorção cognitiva. Por exemplo, eu não consigo deixar dela porque fizeram uma macumba para mim. Se eu deixá-la ou se eu deixá-lo, eu vou ter um câncer. Sabe essas coisas? Que a Uhum. gente vai buscando uma justificativa para não deixar Para não o deixar. relacionamento tóxico, né? Uhum. Então, assim, não que seja esse caso. A gente tem que respeitar primariamente, no trabalho psicoterapêutico, a crença do paciente. Então, se essa pessoa acredita em uma teoria reencarnacionista, ela não quer terminar essa vida com dívida com o paciente, com o marido. Né? Como Então, é bom ver como que vai fazer isso dentro da própria religião. E aí respeitar comunica, mesmo, né? respeitar mesmo, né? Crença Porque é não tem uma outro coisa jeito. importante para o paciente e antes de tentar ajudar esse paciente, né, fazer alguma modificação, é preciso mesmo acolher essa crença e aceitar isso, né? Meu amigo Rogério Gondim, que é um psicanalista e muito amigo meu, ele me ensinou que a crença é anterior à consciência. Uhum. Interessante. É, É algo é muito profundo. profundo, né, Rodrigo? Muito É do arraigado, seu né? Freud, né? Então a gente respeita. É, então a gente precisa primariamente respeitar a crença do paciente. Aí eu vou passar para a próxima, porque são várias, eu não sei nem se vai dar todas, porque Vamos faltam lá. 15 minutos e a gente quer despedir.
Vamos lá. Quero manter a minha família, mas tenho que dar o amor que ele demanda. Isso é sustentável? Respondendo rapidamente, tá? É muito bonito, porque esse tipo de amor pela família tem um nome. O amor que sustenta o relacionamento homem e mulher, ou mulher mulher, homem homem, enfim, nós não estamos falando de gênero, o amor que sustenta uma relação, ele pode ter outras características e outros nomes. É possível manter, é sustentável, como essa pessoa perguntou aqui, manter um casamento pela família? É sustentável. Agora, que preço que a pessoa está disposta a pagar? Uhum. Tá? Não sei se eu fui claro, sem querer ser invasivo, porém, eu sempre digo que eu sou um terapeuta intervencionista, então eu gosto de provocar, porque eu acho que isso ajuda a modificar comportamento. Eu te perguntei, né? Qual o limite, né? E esse limite é muito Exatamente. individual, né? Muito, muito individual. Né? Muitíssimo individual. É uma coisa que eu até falo muito no caso das traições, né, Rodrigo? Qual que é o seu limite? O que que você dá conta? Porque não é o que a sociedade vai te cobrar ou vão falar se você vai deixar essa pessoa ou não, mas é o que que você dá conta. Você dá conta de continuar nessa relação ou você não dá conta, né? Porque no caso do amor patológico, doutora Joyce, é importante destacar que a pessoa com amor patológico, na maioria das vezes, ela vai perdoar essa traição. Só que ela também vai cobrar, olha, eu te perdoei da traição. Então você tem que ser a melhor companheira do mundo, o melhor companheiro do mundo para mim. Você não tem o direito de me decepcionar mais. Porque, você entende? Uhum. E aí fica vigiando, enfim, né? Vamos para a próxima. Tá rápido responder as perguntas, mas é porque eu quero honrar quem escreveu. Porque muitas vezes a gente se sente culpado pela coisa ruim que o outro faz. Olha que pergunta difícil. Pergunta, hein? Que interessante. Podia ter pulado essa aqui, hein? Ainda bem que é você que vai responder. Não, mas como tem muitas, Joyce, eu escolhi algumas, porque tem umas que não tem relação com amor patológico. Mas eu deixei uma aqui que fala de mãe narcisista, porque é para as pessoas entenderem que tem uma diferença, né? Eu acredito que seja como a relação foi constituída. Então, desde o início da relação, e a relação comigo mesmo, como é que essa relação foi constituída? Porque a gente se sente culpado pela coisa ruim que o outro faz. Então, assim, é um jogo, porque para a relação ser funcional ou disfuncional, ela tem que ter uma corresponsabilização das duas partes. Né? Então, assim, se o outro me faz sentir culpada e ganha algo com isso, e ele ganhando algo com isso, e aí a gente acaba alimentando esse ciclo importante para manter uma relação, seja ela gratificante ou menos gratificante, né? Como conseguir sair de um amor patológico? Termino, mas as lembranças boas me assombram. Eu tenho que falar porque assim, a coisa, é muito bom a gente estar tão próximo e poder responder dessa forma e as pessoas confiarem no nosso trabalho, na nossa história, né? Isso é gostoso. Maravilha. O primeiro passo, e aí, é entender o que é isso. Lá nos 12 passos do MADA, que são baseados nos 12 passos do Alcoólicos Anônimos, né? A primeira coisa é tomar consciência que está vivendo um relacionamento complicado, ou um amor patológico, enfim. Aí os nomes são vários, né? Então, como conseguir sair de um amor patológico? Eu acho que tem que ter essa disciplina e essa autoconsciência. Porque como que eu vou ajudar você, doutora Joyce, a emagrecer, sendo que você é obesa mórbida e não se acha gorda? Não tem a consciência, né? Não tem a autoconsciência. Então, né, de realmente fazer um esforço e buscar esse resultado. E é um esforço muitíssimo grande. Muitíssimo. Quando a gente fala muitíssimo, é muitíssimo. Né? Termino, mas as lembranças boas me assombram. É interessante trazer isso, porque assim, quando a pessoa termina um relacionamento, ela quer acabar com tudo. As lembranças boas e nem as ruins vão sumir. Agora, qual é o significado que o paciente ou a pessoa vai dar para isso? Eu vou aprender com essa história, eu vou repetir essa história.
eu vou não me relacionar, eu vou me desintoxicar. Então, assim, as lembranças boas e as ruins vão continuar. A gente entende que uma relação patológica, uma relação tóxica, uma relação difícil dessa, ela é um evento traumatogênico. É como se eu perdesse alguém, é como se eu fosse estuprado, é como se eu fosse... Entendeu? É um evento traumatogênico, né? Por qual motivo o parceiro tenta diminuir o outro na relação, inferiorizando profissionalmente? Controle, né, Rodrigo? Daí entra controle, né? Eu estava aqui pensando nisso, que bom que teve a pergunta e passou um pouquinho da hora, mas eu pensei outra forma de controle é essa, né? Não sei o que É uma você forma pensa. grande de controle. Não, mas é uma forma grande de controle. Mas é interessante a gente observar aqui que, tecnicamente, a necessidade de controlar o outro está diretamente relacionada, ou pode estar diretamente relacionada, com com a forma que eu me vejo, com a minha baixa autoestima. Né? Então, essa necessidade talvez tenha relação com a baixa autoestima do outro. Certo. Eu vou responder a última, porque nós temos, teoricamente, 8 minutos, não é isso? Já apareceu aí para Joyce? Quase 8. 9 minutos, 8 e pouco. Tá. Como lidar quando as diferenças são tantas e pesam a ponto de doer? Tá? Eu acredito que um dos mandamentos para o relacionamento dar certo, ou uma das premissas para o relacionamento dar certo, é aceitar o outro como ele é. Isso é dificílimo. Porque a gente quer aceitar o outro dentro dos nossos parâmetros. Quer que ele seja do jeito que a gente quer. Exatamente, ele tem que caber na nossa caixinha da Disney. Caixinha da Disney. Tá? Foi uma pergunta que você fez. É possível resgatar um relacionamento desgastado? Você perguntou de refazer o afeto, né? Mas vamos, porque não vai dar tempo de responder todas. Mas faltaram algumas aqui. Mas vamos tentar responder aqui, ou ver o que você acha, porque nós temos pouco tempo. Alguém perguntou, Rodrigo, sobre filhos. Qual que seria o peso, né, da criação dos filhos dentro desse relacionamento? Eu não consegui ler a pergunta inteira, mas algo assim. Qual que seria esse peso, né? E esse equilíbrio ali nesse relacionamento? O que os filhos teriam, né, para contribuir de forma positiva ou, de repente, desequilibrar um pouco essa relação? Doutora Joyce, eu vou fazer um paralelo, tá? Porque assim, o amor patológico ainda não existe enquanto transtorno, né? E uma da grandiosidade do trabalho da professora Eglacy, que é mostrar que isso, e ela diferenciou, enfim. Vamos pensar uma criança que conviveu a vida inteira com a mãe deprimida, com o pai ansioso, com o pai alcoólatra, alguém que tem algum tipo de transtorno, tá? Essa pessoa vai carregar sequelas. Quais serão essas sequelas, a gente não sabe, porque uma das características também é a negligência à vida pessoal. Eu estou devoto à minha parceria. E aí eu posso negligenciar os meus filhos. É igual quando eu sou viciado no álcool, e eu fico no bar, deixo meu marido em casa, minha esposa em casa, meus filhos em casa, é uma negligência. Né? E negligência machuca demais, 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 demais. É interessante isso, né? E acho que, assim, num relacionamento, você tem que olhar primeiro para você, depois você olha para os outros, né? E aí a gente tem que achar mesmo esse equilíbrio, né? Quando você vai olhar para a esposa, os filhos, tentar dividir ele de uma forma equilibrada, né? Mas as pessoas que elas se dedicam somente à família também, não olham para elas, acabam que não são pessoas que realmente estão satisfeitas e tendem a cobrar muito, né, Rodrigo? A ter uma cobrança exagerada em cima do parceiro, em cima dos filhos, como se eles tivessem uma dívida, né? E, na verdade... Literalmente. Na verdade, eles não criaram essa dívida, é a própria pessoa que cria essa dívida, né? E isso não é nada saudável, né? Não é para ninguém, Joyce. Sabe o que eu queria que você comentasse um pouquinho? Eu acho que ainda dá tempo aqui. A gente falou do ciúme, né? E quando a gente fala em ciúme, parece que ciúme é sempre uma coisa ruim. Será que ciúme é sempre patológico? Eu que vou te provocar agora. Eu gosto disso. Você sabe que eu gosto de provocação. Eu não acredito que esse ciúme seja sempre patológico.
Por quê, doutora Joyce? Fica claro quando a gente está no consultório, ver o sofrimento psíquico da pessoa que tem ciúme patológico. Uhum. É claro, a diferença é muito grande. Né? É igual a diferença de um paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo e um paciente que só tem mania de limpeza, sabe? É muito sofrimento. O ciúme ele pode apimentar, ele pode melhorar, ele pode ajudar o relacionamento. Eu acho que o ciúme é um ingrediente importante, desde que ele não limite a minha ação e a ação do outro. Você falando da questão da família, eu queria falar da família da mulher, da mãe narcisista, mas isso não vai dar. Tem uma metáfora que eu acho que ela cabe muito no nosso tempo e no nosso espaço agora, com questão de afastamento social. Quando a gente está, quem já viajou de avião sabe, que eles dão as instruções de voo para a gente. Então, quando passar por um grande momento de turbulência, vai cair uma máscara. O que eles falam para a gente? Tem que a gente colocar a máscara na gente para depois colocar no outro. Se a gente levar essa metáfora para a vida, a gente vai poder ajudar muito mais o outro, porque a gente se ajudou também. Né? Então, assim, quando eu estou aqui com você, a gente falando e as pessoas acompanhando, nós estamos usando a nossa máscara, porque a gente estudou, psicoeducou e tentando fazer isso, colocando a máscara nas pessoas. Né? Que a professora Ana Maria Zampieri me ensinou que é a imunização psíquica. Então, eu tenho certeza que as pessoas que passaram aqui por essa live hoje, e por essa nossa conversa, que para mim foi muito gostosa, doutora Joyce, essas pessoas estão... Não, foi, tá voou! Tipo ejaculação precoce. Essas pessoas estão imunizadas psiquicamente. Elas hoje sabem o que pode ser um amor que dói e um amor que não dói. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, provocar isso nas pessoas. Pelo menos para as pessoas refletirem, né? E começar a prestar mais atenção, né? Nos relacionamentos, nas músicas, nos filmes. E identificar, né, esse modelo de amor que realmente nem sempre dói. É o modelo ideal, né? É o amor que dói. O amor né? que Se ele doer mais do que for prazeroso, do que for generoso, eu acho que um bom mecanismo e uma boa palavra da moda é reciprocidade. Se eu sentir que esse amor é recíproco, talvez valha a pena continuar investindo. Pena, né? Rodrigo, acho que nós vamos ter que começar aqui a fazer a finalização, né? Vamos fazer uma foto? Vamos fazer a foto? Claro, agora. Falar de amor tem que ter coração, né? Alguém faz uma foto para nós. Sempre tem alguém para fazer nossa foto. Depois devem mandar. Aí pega a gente assim, né? Vamos Fica lá ótimo. de novo, então. Ó. Aí. Que bom. Pois é, Rodrigo, eu queria que você fizesse assim o fechamento desse momento. Passou muito rápido, tinha muita coisa ainda pra gente, né, falar. Sempre tem, Joyce. Falar de amor e sexo, para mim, a gente fala anos e não acaba de falar. E quem mandou perguntas e a gente não conseguiu responder, porque realmente vai passando muito rápido, não dá para ler, pode mandar no direct, ou meu, do Dr. Rodrigo, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Demora, mas possivelmente sai a resposta. Né? Doutora Joyce, nós estamos, acho que, em cima da hora. Eu quero agradecer muito o seu convite, agradecer, antes do seu convite, a sua amizade, agradecer o seu respeito, o seu carinho, o seu afeto, a sua confiança, e a confiança, principalmente, de todo mundo que apareceu aqui hoje, porque eu acho que essas pessoas confiam no seu trabalho, confiam na nossa história, confiam, né, no que a gente luta para representar nessa questão de saúde. Então, muito obrigado. Vamos mandar um beijo. Agradeço muito pelo carinho, viu, Rodrigo? Fico super emocionada, assim, com esse carinho seu. E acho que a gente, assim, tem uma amizade que é para a vida mesmo, né? Espero que possamos fazer outras lives e agradeço todo mundo que participou, não foi pouca gente. Foi maravilhoso. E que a gente possa mesmo ter outros momentos assim, levando essa psicoeducação, né? 32 segundos. Pode terminar, então. Um beijo para todo mundo. Vamos esperando aí que a gente vai noticiando as próximas lives.
A live vai ficar 24 horas no Instagram e depois eu vou deixar lá no YouTube, no meu canal, doutora Joyce Lima. E doutor Rodrigo E eu compartilho no meu. vai compartilhar no dele. Então, quem quiser assistir depois. Rodrigo, obrigada de coração, viu? E até a próxima.